Olá, turminha, que segue o nosso canal Ciência da Emoção. Sejam todos muito bem-vindos a uma nova reflexão. A intenção do canal é manter você pensando, refletindo e agindo na sua vida para que você tenha uma vida melhor, uma vida mais saudável. E eu quero trazer para você hoje uma reflexão que foi uma reflexão que eu mesmo fiz há muito tempo atrás. Eu trabalhava num hospital e nesse hospital, uma das coisas que eu fazia lá era auxiliar as pessoas no diagnóstico, né? Quando o médico fez todos os exames. Eu trabalhava no Hospital do Câncer, lá da minha cidade, e então quando as pessoas já tinham feito todos os exames e o médico ia dizer para elas que elas estavam doentes, eu auxiliava. Meu papel era auxiliar no processo emocional dessas pessoas. Bem, eu quero que você faça uma reflexão comigo. Suponha que você está diante do médico, eu sou o seu médico agora, e eu vou dizer para você que você está doente. Como é que você reagiria a isso? Suponha que a notícia fosse exatamente essa, que a pessoa receberia lá do médico: você está com câncer. Veja, de uma forma geral, a sociedade onde a gente vive e a cultura que a gente vive não é uma cultura que privilegia olhar os dois lados da moeda como coisas positivas, como coisas boas. E eu tenho a impressão que a imensa maioria das pessoas que foi criada nessa forma de ver e de pensar, vê sempre a saúde como uma coisa muito boa e a doença como uma coisa muito ruim. E você vai dizer: professor, mas é diferente disso, tá maluco? Como assim? Como é que doença pode ser boa? E eu digo para você, depende do ponto de vista. Trabalhando com a emoção, lidando com a emoção todo dia, estudando a emoção a fundo, hoje eu sei que o estado emocional é um condicionante da pessoa para que ela piore o seu estado de patológico ou para que ela saia desse estado patológico conforme ela lida com essa emoção. Então eu sei por conseguinte também que quando uma pessoa recebe uma notícia como essa, de que está doente, e entra num estado de desespero, entra num estado de loucura por causa disso, ao invés dela estar contribuindo para a saída daquele processo, ela está piorando aquele processo ainda mais. Eu vi situações reais acontecendo na minha vida, dentro do hospital, em que o médico contou para a pessoa que ela estava com câncer e contou com todo o carinho, com todo o cuidado que um médico pode ter. Porque tem também aquele médico ou profissionais de uma forma geral, que vêm e são muito brutos e bruscos, né? Não, mas lá se tinha um cuidado quanto a isso. E o médico, ao comunicar para o indivíduo que ele estava com câncer, um câncer, digamos, simples, né? Um câncer de pele, por exemplo, e a pessoa tem um ataque cardíaco dentro do consultório do médico e por conta disso vir a falecer ali, né? Um ataque fulminante. Então não foi o câncer que matou aquela pessoa, foi o estado emocional dela. E infelizmente essas situações em que o estado emocional influencia negativamente na doença é o mais comum, é o corriqueiro, é quase que, eu diria assim, o cotidiano da vida dos médicos e dos profissionais de saúde de maneira geral. Porém, contudo, entretanto, todavia, se você for parar para pensar de uma forma bastante simples, aqui eu quero chamar você para reflexão em relação a isso, mas a doença, ela pode não ser uma coisa necessariamente ruim. Por que não? Quando o seu corpo, quando a sua programação genética entende que aquilo que você está fazendo é algo que é prejudicial à sua saúde, uma série de indícios começam a aparecer na vida desse indivíduo. Uma dor em forma de sintoma, uma tontura em forma de sintoma, são todas formas que o corpo tem de ir comunicando que algo não está legal. É uma forma que o inconsciente tem de ir comunicando que algo não está legal. Só que quando você não escuta esses sintomas, eles vão se intensificando até que chega uma hora que o seu inconsciente vai tomar uma decisão por você, ele vai travar você, ele vai parar você. E muitas vezes isso vem em forma de uma doença. Mesmo que essa doença não seja uma comunicação do inconsciente, como esse caso que eu falei agora, ainda assim ele pode ser visto de uma forma positiva. Quantas pessoas você conhece que depois que tomaram um susto, né, passaram a comer melhor, a se exercitar, a correr e a não sei o quê? Então, a grande questão, a grande pergunta que você tem que fazer diante de uma dificuldade qualquer da sua vida, como é o caso de uma doença, sempre é: o que eu tenho que aprender com isso? O que meu corpo está tentando comunicar com isso?
Aonde é que eu tenho que chegar? Qual é o estágio de desenvolvimento que eu tenho que passar agora para que eu me torne uma pessoa melhor? Eu diria para você que isso te dá duas dimensões positivas em relação à questão da doença. Primeiro, você passa a fazer um contraste positivo, ou seja, você passa a buscar uma vida melhor. Isso, sem dúvida, já é uma guinada muito interessante. Eu digo para você de carteirinha, de conhecimento de causa, de consultório que eu tenho todo dia. As pessoas, quando elas tomam um susto, elas passam a olhar para a vida de uma forma diferente. No entanto, nem todo mundo passa realmente a mudar. Então o corpo te deu uma possibilidade de escolha e você não escolheu. O segundo tem a ver com essa coisa do inconsciente que eu te falei agora. Se a doença é um sintoma e ela está comunicando você de alguma coisa, a partir do momento em que você se conscientiza disso, gente, eu estou falando isso para você porque eu vivo isso todo santo dia. Quando você se conscientiza de que aquilo está te comunicando algo, essa comunicação passa a não ter mais sentido. Então, a doença acaba indo embora. Então, por exemplo, situações assim. Uma senhora que nós atendemos lá no hospital, ela tinha câncer, um tipo de câncer extremamente grave, e ela já tinha metástase, ou seja, o câncer já tinha se espalhado, né, pelo seu corpo. Quando o médico contou para ela o que ela tinha, ela parou, levantou os olhos, fez aquela cara de introjeção assim e sorriu. É inevitável que isso ali me chamasse a atenção, e eu fui conversar com ela depois e falei, mas por que você fez isso? Por que você não ficou desesperado? Você foge muito à regra, né? As pessoas tendem a ficar muito desesperadas, muito tristes e assim por diante. E ela disse, ali eu parei e fiz uma conversa com Deus e perguntei, o que você está querendo me ensinar com isso? Percebeu a diferença? Então, a partir do momento em que ela reconheceu que algo que ela estava fazendo na sua vida não estava certo, não estava correto, e isso estava fazendo mal para ela, o câncer passou a ser uma doença que teve um nível de gravidade muito menor. No caso dela, segundo o que eu conversei com o médico, ela tinha já 19 pontos de metástase no corpo, o que é extremamente grave já, né? E ela simplesmente se curou, né? Parece assim milagre, e na verdade é um milagre, mas é um milagre da mente, é um milagre da razão, é um milagre da consciência. Então, toda vez que você passar por uma dificuldade, toda vez que você tiver uma doença ou coisa do gênero, antes de passar por essa fase do desespero, da desgraça, da desesperança, né, de acusar este ou aquele, Deus e não sei o quê, pare um pouquinho e pergunte para você mesmo, o que você tem que aprender com isso? O que isso está comunicando para você? Eu tenho certeza que você vai passar a reagir de uma forma muitíssimo diferente diante da vida, e as benesses que a vida tem para você virão com muito mais facilidade. Show de bola? Show de bola então. Grande abraço a todos, espero você aí nos nossos próximos vídeos, acompanhe o canal, aproveite se você achar interessante o que a gente diz aqui para comunicar isso para outras pessoas, né? Faça a sua inscrição, isso é muito importante para mim e de uma forma geral dentro do sistema aí do YouTube, senão a gente acaba não chegando às pessoas e às vezes a pessoa pode mudar uma vida, pode salvar uma vida ouvindo um vídeo como esse, beleza? Grande abraço a todos, é um prazer sempre estar com vocês.